Olá a todas, olá a todos. Hoje estudaremos execução civil, mais precisamente suspensão e extinção da execução, defesas do executado na execução de título judicial e na execução de título extrajudicial. Sou o professor Paulo Henrique dos Santos Lucon e tenho a honra de dividir os trabalhos como debatedor, o meu orientando de mestrado, Dr. Lucas Lombardo de Lima, e que agora participará dessa aula, dessa breve exposição sobre as defesas do executado. Primeiramente, nós temos que analisar quais são as questões mais relevantes para se tratar do tema. A primeira questão seria, quais motivos uma execução pode ser suspensa? A segunda pergunta é a seguinte: no período em que está suspensa a execução, corre também o prazo de prescrição intercorrente? Terceira pergunta: o que extingue uma execução? Quarta: como o devedor de um título extrajudicial pode deduzir sua defesa em juízo? Quinta: como um devedor de um título executivo judicial pode deduzir sua defesa em juízo? Sexta: por quais parâmetros pode ser arguido eventual vício de inconstitucionalidade do título executivo judicial? Sétima pergunta: os embargos à execução necessariamente suspendem a execução? Oitava: a impugnação ao cumprimento de sentença necessariamente suspende a fase de cumprimento? Nona: quais são as matérias de defesa que se pode opor à execução forçada do laudo arbitral? E a última pergunta: sempre que houver prejudicialidade entre o processo de execução e os processos de conhecimento correlatos, eles devem ser reunidos? Então, essas são as perguntas mais relevantes sobre o tema. Vamos enfrentar primeiro a primeira questão, evidentemente, por quais motivos uma execução pode ser suspensa. Além das hipóteses comuns de suspensão do processo, aquelas previstas nos artigos 313 e 315, morte de um dos procuradores, falecimento de uma das partes e outras causas, suspensão convencional do processo, a execução pode ser propriamente suspensa por, primeiro, efeito suspensivo atribuído aos embargos à execução, ou, evidentemente, à impugnação ao cumprimento de sentença. Segunda causa para suspensão da execução: não serem localizados bens penhoráveis, suscetíveis de penhora, ou os que forem levados à asta pública não forem arrematados por falta de interesse, ou ainda parcelamento concedido nos termos do artigo 916, que aqui só é cabível a execução de título extrajudicial, aquele parcelamento que significa uma possibilidade de parcelamento do pagamento do crédito exequendo. Vamos falar sobre esses temas a seguir, inclusive verificando quais são as possibilidades desse parcelamento, se pode ou não haver recusa por parte do credor. A outra pergunta que vem à tona diz respeito à prescrição intercorrente. No período em que está suspensa a execução, corre o prazo para prescrição intercorrente, nós temos que levar em consideração, não é, Lucas, que a maior parte dos processos suspensos diz respeito à execução, não é? Então, é um fenômeno que pode acontecer. O mais comum é acontecer pela falta de existência de bens suscetíveis de penhora, e enquanto estiver propriamente suspenso o processo, não corre prazo para prescrição intercorrente. Ela só se iniciará depois de decorrido o prazo de 1 ano de suspensão, na hipótese em que não forem localizados bens penhoráveis, a teor do disposto no artigo 921, inciso 3 e parágrafo 1º, quando o juiz determina o arquivamento dos autos. A contar daí, ou seja, do arquivamento, decorridos mais de 5 anos, sem que o exequente dê efetivo impulso à execução, o juiz poderá, após oportunizar o contraditório, reconhecer a prescrição intercorrente. Inclusive, no tema da execução fiscal, de acordo com o artigo 40 da Lei 6.830/80, isso redundou em 2 temas, em alguns temas, digo, no STJ, os temas 566 e 571.
É muito comum ter prescrição intercorrente na execução fiscal, não é, Lucas? Você que trabalha com o tema, né? Infelizmente é muito comum, viu, professor? E a esse propósito vieram os temas do STJ que pacificaram uma boa parte das questões que havia sobre prescrição intercorrente na execução fiscal. E eu não sei se eu estou falando besteira, mas imagino que esse instituto da prescrição intercorrente tenha começado em execuções fiscais, né? E depois ele migrou para o Código de Processo Civil. É o tema mais, o que acontece mais comumente é na execução fiscal, até pela carência de recursos do Estado, né? Esse foi um tema que foi muito debatido no STJ, que a Fazenda queria que o prazo fosse de 10 anos, né? Depois teve uma discussão e prevaleceu esse entendimento dos 5 anos a partir do momento que o processo vai para o arquivo, né? É muito tempo, né? Então, é uma causa extintiva do direito pelo qual se executa, se atinge a exigibilidade do direito material. Portanto, eventualmente, se reconhecida a prescrição, o que vai acontecer? Vai simplesmente haver um julgamento de mérito da execução que atinge a exigibilidade do crédito. Mas existem efetivamente outras causas para extinção da execução e que estão dispostas em um rol meramente exemplificativo do artigo 924. Então, aqui recomendo também o exame do RESP número 1.079.372 do Rio de Janeiro, de relatoria do ministro Luiz Fux, quando lá estava no STJ. Há também um artigo do seu professor do ministro Luiz Fux, professor José Carlos Barbosa Moreira, publicado na 5ª série do Temas de Direito Processual, que também fala sobre a extinção, sobre os dispositivos que se referiam à extinção da execução no CPC de 73, mas que são plenamente aplicáveis à hipótese prevista no artigo 924 do CPC de 2015. Essa problemática do rol exemplificativo não ocorre só no Brasil. Em outros ordenamentos, e esse estudo mostra isso, essa mesma situação ocorre. E em Portugal, quando ele analisou o tema, era o Código de Processo Civil anterior, e isso persiste no Código de Processo Civil atual. Na Itália também temos esse problema, enfim, são situações que acontecem muito comumente, no sentido de não haver uma previsão taxativa ou exaustiva das hipóteses de extinção da execução. E as causas são diversas, não é? Podem ser desde hipóteses ligadas ao processo, mais precisamente aos pressupostos de constituição e desenvolvimento do processo, às condições da ação executiva, como também ao mérito da execução. Nós vamos ver essas hipóteses, sempre tendo em mente que essas hipóteses não são taxativas. Então, vejamos aí cada um dos incisos do artigo 924. O inciso 1 é óbvio, não é? Quando a petição inicial for indeferida. Então, se a petição inicial da execução de título extrajudicial for indeferida, é claro que isso não inviabilizará a repropositura da demanda. E se eu estou falando de petição inicial, evidentemente que eu estou a falar sobre a execução de título extrajudicial, porque na execução de título judicial nós temos simplesmente um requerimento que dá início à fase executiva. E interessante que esse requerimento veio substituir a petição inicial do processo de execução fundado em título judicial, na sistemática anterior, quando se exigia a citação do executado. A citação era, inclusive, feita por oficial de justiça, o que retardava em demasia o processo de execução de título judicial. Com a reforma da Lei 11.232, de 2005, no CPC de 73, criou-se a fase de execução e retirou-se a citação, que era realmente um problema e era uma inutilidade, porque se demorava um tempão para se fazer a citação pessoal do executado, que fugia da citação, e no final das contas, quem aparecia como advogado do executado era justamente aquele advogado que havia atuado na
no processo de conhecimento anterior. Então, se retirou essa citação, e essa situação de se retirar a citação, a doutrina majoritariamente sustentou que isso seria o fim do processo de execução fundado em título judicial, porque o que daria o atributo de relação jurídica processual autônoma seria a existência da citação. Como não há mais citação, mais intimação do executado na pessoa do advogado para cumprir aquele preceito constante do título executivo judicial, nós passamos a ter fase de execução. Então, se pensarmos em petição inicial, logo de cara temos que imaginar que isso está se referindo a uma execução de título extrajudicial. Por que eu estou falando isso? Porque, ainda que o artigo 924 esteja situado na parte de execução extrajudicial, existe aplicação subsidiária dessas normas que estão lá previstas sobre execução de título extrajudicial ao cumprimento de sentença. A segunda hipótese ocorre quando a obrigação for satisfeita. Então, a satisfação da obrigação ou remissão da execução também é uma hipótese de extinção da execução. Remir a execução significa pagar a execução. Então, remissão, com 2 S's, aqui significa pagamento da execução. Remissão da dívida já é o perdão da dívida, outro instituto de direito material. E existe uma figura que foi, digamos assim, extinta no CPC de 2015, que era a chamada remissão de bens, que era a possibilidade de parentes até 3º grau, mulher, enfim, cônjuge, poder remir a execução, ou seja, pagar para que aquele bem não saísse do patrimônio familiar. A jurisprudência até estendeu isso até para cotas sociais de pessoas jurídicas. E, no final das contas, houve uma alteração do CPC, se retirou a denominada remissão de bens, com C cedilha, e essa remissão de bens passou a integrar o fenômeno da adjudicação, que é uma forma de expropriação na qual o credor adjudica o bem para si. E há essa possibilidade quando o credor pretender a adjudicação do bem, os parentes poderem, não é, remir a execução e, evidentemente, fazer com que o patrimônio não saia da entidade ou da família, não é? A entidade familiar ou família. Então, o cônjuge, marido ou mulher, podem exercer essa chamada, denominada remissão, tem o direito de prelação, o direito de preferência em relação ao bem constrito que está sendo levado a leilão. Então, nós temos essa possibilidade da obrigação for satisfeita. A terceira hipótese ocorre quando o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida. E vejo que a extinção total da dívida pode ocorrer em inúmeras situações. Por exemplo, compensação com execução aparelhada. Ou seja, para se ter a compensação precisa ter títulos executivos. Não dá para compensar uma obrigação ainda a se constituir num futuro processo de conhecimento. Novação também, quando há o animus novandi, aquela obrigação constante do título novado não mais subsiste. Então, existem causas extintivas do direito pelo qual se executa. Inclusive, há causas não só extintivas, mas também causas modificativas. Por exemplo, um superveniente impedimento do executado, não é? A questão também da novação, embora, digamos assim, lato sensu seja uma causa para extinção, é uma causa modificativa do direito pelo qual se executa. Então, a novação estaria mais ligada a uma causa modificativa e integra esse, digamos, guarda-chuva geral do inciso 3, que fala extinção total da dívida. O inciso 4 fala da renúncia ao crédito, não é? A renúncia ao crédito poderia ser dispensada, não é? Porque, no fundo, o inciso 3 engloba o 4. A renúncia ao crédito
é uma renúncia ao direito material pelo qual se executa. Portanto, se o exequente está a renunciar ao crédito, aquela execução será extinta. Então, essa é uma causa extintiva da dívida. Assim como ocorre no inciso 5, que também menciona aquilo que eu já disse sobre a prescrição intercorrente, que também é uma causa de extinção total da dívida. Então, vejam que se nós analisarmos os incisos do artigo 924, nós chegaríamos à conclusão que inciso 2, obrigação for satisfeita, inciso 4, o exequente renunciar ao crédito, inciso 5, ocorrer a prescrição intercorrente, estão englobadas no inciso 3, porque essas situações aqui descritas são causas de extinção da dívida. Então, por aí já se tem uma ideia que o rol em certa medida, repetitivo, e, por outro lado, também deixou de prever todas as hipóteses de extinção da obrigação. Nem poderia ser diferente. Então, é assente na doutrina e na jurisprudência o entendimento de acordo com o qual essas hipóteses aqui são meramente exemplificativas, não estão em números clausos. Avançando ainda nas nossas perguntas, não é? Vale a pena dizer como o devedor de um título executivo extrajudicial pode deduzir sua defesa em juízo. Então, a resposta, de maneira muito sintética, poderia ser a seguinte: tendo em vista que o processo de execução abre pouco espaço para a cognição do juiz, o executado ordinariamente precisa inaugurar um processo de conhecimento, por via incidental, denominado embargos à execução, no bojo do qual poderá alegar qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir em processo de conhecimento, de acordo com o artigo 917, inciso 6. E, notadamente, então, o artigo 917 relaciona as hipóteses das causas de pedir dos embargos à execução. Vejam que nós tivemos o cuidado de deixar bem claro que é ordinariamente, ou seja, a defesa do executado na execução de título extrajudicial, ordinariamente se faz pela via incidental dos embargos à execução, que são uma ação deduzida pelo executado, na qual temos como causa de pedir aquelas hipóteses do inciso 6 do artigo 917. Antes da alteração de 2005 no CPC de 73, havia os embargos à execução de título judicial. Então, nós tínhamos essas matérias que estão aqui relacionadas exemplificativamente no 917, estavam nos embargos à execução de título judicial. Inclusive, por curiosidade, aí esse foi o tema da minha dissertação de mestrado, né? Eu acabei publicando o primeiro livro em 96, o segundo em 2001. Depois vocês encontram alguns comentários meus na parte de embargos à execução em alguns códigos de processo civil. O Código de Processo Civil coordenado pelo professor Eduardo Arruda Alvim e outros, eu fiz justamente essa parte de embargos à execução sobre o CPC de 2015. Então, se quiserem examinar, os nossos monitores também poderão indicar esses dispositivos. E há também, salvo engano, na parte, nos comentários ao CPC, coordenado pelo professor Antônio Carlos Marcato, eu fiz a parte de impugnação. Então, tudo de acordo com o CPC de 2015. Vejamos essas hipóteses que estão lá previstas no artigo 917, sempre tendo em mente que nos embargos à execução de título extrajudicial é lícito ao executado aduzir qualquer matéria que poderia ser alegada em sede de processo de conhecimento. Então, vejam que, se nós formos analisar aí esse dispositivo,
ele é um pouco inútil, não é? Ele, digamos assim, ele dá uma clareada sobre as possíveis alegações, mas poderia terminar como terminava o artigo 745 do CPC de 73, que falava só dos embargos à execução de título extrajudicial, dizendo que neles poderia ser aduzida toda e qualquer matéria que objeto de alegação no processo de conhecimento. Então, portanto, vejam que o caput, a cabeça do 917, deixa muito claro que o executado pode alegar qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir em processo de conhecimento, notadamente, quer dizer, digamos, principalmente essas, digamos, é quase que uma previsão empírica do que mais acontece nos embargos à execução. E, além disso, a cabeça do artigo, né, fala ordinariamente, ou seja, nós vamos ver que existem defesas que também podem ser apresentadas diretamente na execução. E quais seriam essas matérias? Bom, aí nós temos que trazer a recordação das matérias de ordem pública, das chamadas exceções de pré-executividade, cuja origem remota está no parecer número 95 de Pontes de Miranda, publicado na sua coletânea 10 anos de pareceres, e lá, digamos, foi criada a expressão exceção de pré-executividade, que na verdade não tem nada de exceção, era objeção, e não tem nada de pré-executividade, mas de não executividade, na medida em que a execução estava proposta. Então, digamos, foi uma construção, essa expressão, exceção de pré-executividade, foi uma construção doutrinária e jurisprudencial para designar a possibilidade de o executado apresentar na própria execução matéria de defesa, matérias elas relacionadas à ordem pública, ou seja, que podem e devem ser conhecidas de ofício pelo julgador. Então, na verdade, se nós fôssemos dar um nome realmente ao Instituto, lembrando que sempre o nome in iuris é irrelevante, o que é importante é deduzir nos termos da lei, eu poderia chamar de objeção de não executividade. Não é? Mas, de qualquer maneira, essa é uma prática muito comum para se evitar a constrição. E foi o que aconteceu no sistema do CPC de 73, porque a penhora, a apreensão de bens pela penhora ou arresto, era a condição de procedibilidade dos embargos de execução. Vale dizer, só se podia embargar quando houvesse a penhora. Lembrando que na execução fiscal continua esse sistema. Para embargar é preciso, digamos, se utiliza uma expressão que está equivocada, é necessário que o juízo esteja garantido. Essa expressão vem das ordenações e não significa que o juízo deva estar garantido, mas a execução tem que estar garantida por uma medida constritiva, que pode ser arresto executivo, com a finalidade de apreender bens para garantir futura execução, ou por meio da penhora, que é esse ato de afetação patrimonial de bens para futura satisfação do exequente. Então, na verdade, o que nós temos aqui é a possibilidade, então, hoje, de oposição de embargos à execução, mesmo antes da penhora. A penhora, a constrição de bens deixou de ser um requisito para a procedibilidade dos embargos à execução. Então, vejam que isso é um dado muito importante, porque, na verdade, o executado na execução de título extrajudicial será citado para pagar em 3 dias ou para oferecer embargos em 15. Então, ele oferece bens à penhora e pode embargar, mesmo sem que tenha havido a constrição de bens. Então, vamos aqui falar um pouco dessas hipóteses, assim, sobre essas hipóteses de defesa mais comuns que podem acontecer nos embargos de execução de título extrajudicial. E eu diria que essas causas aqui, se vocês forem analisar o artigo 525, que trata das matérias passíveis de alegação na impugnação ao cumprimento de sentença, na fase de execução, na fase de cumprimento da sentença,
essas hipóteses são muito parecidas aqui. Né? Então, por quê? Porque a impugnação veio substituir os embargos à execução de título judicial. Então, se mudou o nome para fazer, digamos, uma modificação assim, psicológica para mostrar que a execução de título judicial é diferente da execução de título extrajudicial. De fato, em algumas questões, as execuções são diferentes, mas, digamos, em termos gerais, elas são muito parecidas. Se nós pegarmos a maior parte dos dispositivos, nós vamos verificar que se aplicam que a maior parte se aplica às modalidades de execução de título judicial ou extrajudicial. Bom, vejamos essas hipóteses aqui, previstas no 917. Inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação. Aqui é uma expressão um pouco dúbia, né? A inexequibilidade do título dá uma impressão de que o título não pode ser executado ainda porque não se operou uma condição ou termo. Então, digamos, aqui nós estamos a falar de uma ausência de uma das condições da ação executiva, que é a necessidade, ou seja, que eu poderia dizer, olha, como não venceu a obrigação, você não tem necessidade, como não se operou o termo ou condição, você não tem necessidade de executar esse título. Então, vejo que aqui essa primeira parte do inciso 1 está muito mais ligada às chamadas condições da ação executiva. Como é uma matéria de ordem pública, isso poderia ser aduzido diretamente na execução, por meio de objeção de não executividade ou exceção de pré-executividade. Quando eu penso na segunda parte, inexigibilidade da obrigação, eu poderia aí fazer duas leituras. Ou está se repetindo aquilo que se falou no inciso, na primeira parte, ou se quer dizer aqui do próprio direito material. Então, quer dizer, alguma causa que inquina a exigibilidade da obrigação. Porque a inexigibilidade, digamos, no sentido clássico, ela está muito próxima à inexequibilidade, ela está muito ligada à implementação de uma condição ou termo. Mas se nós examinarmos a leitura que se faz hoje da jurisprudência sobre esse termo inexigibilidade, nós vamos ver que a leitura é extremamente ampla, inclusive abarcando, por exemplo, as hipóteses de declaração de inconstitucionalidade da lei que serviu de fundamento para o título executivo judicial ou mesmo para o título extrajudicial. Então, vejam, uma visão atual dessa segunda parte do disposto no inciso 1 do artigo 917, inexigibilidade seria tudo. Seria não só aquelas questões relacionadas com as condições da ação executiva, como também ao mérito da execução. Então, aqui nós temos, assim, por assim dizer, embargos na primeira parte, embargos às condições da ação executiva, ou, na segunda parte, embargos ao mérito da execução, ou de mérito, como diz na doutrina italiana, quando se refere à chamada oposição, que lá são os embargos, são os nossos embargos. A expressão embargos é uma expressão lusitana. Então, lá, os embargos à execução na Itália se dividem em dois: opposizione agli atti esecutivi, que são a oposição aos atos executivos, e opposizione di merito. Né? Então, na verdade, é essa divisão que se faz na doutrina italiana. Eu, no livro Embargos à Execução, eu fiz 3 divisões. Embargos à execução, embargos ao processo de execução, quando se está atacando algum pressuposto de constituição e desenvolvendo o processo, embargos às condições da ação executiva e embargos ao mérito da execução. Essa leitura também pode ser feita hoje à impugnação. Impugnação fundada em vícios existentes no módulo procedimental executivo ou no módulo procedimental de conhecimento anterior, impugnação às condições da execução,
as condições da ação executiva ou as condições da fase executiva. E, por fim, impugnação no próprio mérito. Quando se alega, por exemplo, pagamento, isso é uma causa extintiva do direito material pelo qual se executa. Se nós formos analisar o inciso 2 do artigo 917, nós vamos chegar à mesmíssima conclusão. Veja, vícios da penhora ou da avaliação. O que é isso? É um vício, uma invalidade constante do ato constritivo penhora ou do ato de avaliação. Então, esses embargos à execução são embargos ao processo de execução. Nós estamos a falar de um vício constante, de um ato processual que integra o processo de execução. Então, aqui vale aquela divisão, aquela classificação que eu acabei de lhes passar. O excesso de execução ou acumulação indevida de execuções, 917.3. Excesso de execução significa execução sem título. Então, se nós tivermos um excesso que não esteja fundado em título executivo extrajudicial, significa que o excesso deve ser objeto de uma ação autônoma. Pode ser que o excesso nem seja devido, mas pode, porque, por exemplo, uma forma de correção foi afastada pelo Supremo Tribunal Federal, não é? Recentemente teve uma discussão a respeito da correção monetária sobre os débitos da Fazenda, não é, Lucas? Teve uma discussão, inclusive o ministro Luiz Fux havia dado uma liminar e, no final das contas, o plenário do Supremo derrubou essa liminar e o ministro Fux acabou sendo vencido na forma de correção. Então, isso é um excesso de execução, e é uma execução que está sem título e, mais ainda, fundada num ato declarado principal e ter como inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Então, pode ser um excesso de execução que não esteja respaldado num título. Se o título apresentar, por exemplo, uma forma de correção e esse título estiver vinculado a um contrato não assinado por duas testemunhas com uma outra modalidade de correção, essa correção, a maior, deverá ser objeto de uma ação cognitiva autônoma, uma ação de cobrança. Diferente é aquilo que ocorre na acumulação indevida de execuções. Acumulação indevida de execuções ocorre quando há uma acumulação indevida de procedimentos. Por exemplo, não há como se acumular uma obrigação, uma execução de uma obrigação de fazer como uma execução de uma obrigação de pagar. Os procedimentos são diferentes, os ritos são diferentes, as defesas são diferentes. Portanto, numa situação dessa, duas serão as possíveis atitudes do magistrado. Primeira atitude, mais rigorosa, né, digamos assim, ele identifica a acumulação indevida e extingue o processo. Fala, você acumulou duas execuções, repropõe as execuções separadamente e aí será determinado o processamento de cada uma delas. Essa é a primeira visão. Tem uma visão aqui ligada às condições da ação executiva. Ou seja, se elegeu uma via inadequada, que é acumular procedimentos incompatíveis. Não é? O excesso de execução é execução sem título. E como eu vou falar mais para frente, o título integra as condições da ação executiva, porque nula executio sine título, nula execução sem título. Vale dizer, se executa sem título, significa que a via eleita é inadequada. Não é? O título executivo é um ato ou fato documental que torna adequada a tutela jurisdicional executiva. Aqui eu colocando uma visão, assim, digamos, um misto da posição de Liebman com a posição de Carnelucci. Então, aqui, excesso de execução é execução sem título. Uma ação indevida de execuções é essa situação que eu lhes falei, acumular execuções com procedimentos distintos. Atenção, nós temos que distinguir a acumulação indevida da acumulação própria e imprópria de execuções. Acumular indevidamente execuções é essa situação que eu lhes falei de acumular duas execuções
duas obrigações que podem estar no mesmo título, mas que dão ensejo a dois procedimentos distintos. Uma execução de entrega de coisa, outra execução de pagar. Uma execução de fazer, outra execução de pagar. Uma execução de entregar coisa, outra execução de fazer. Então, tem que haver esse desmembramento. Outra situação seria o juiz extinguir. Então, eu falei, ou extingue tudo, ou desmembra, extingue uma delas e deixa continuar a outra, ou ainda uma terceira posição mais aberta, mais ligada ao acesso à justiça, seria dividir as execuções. Não é? Falar, olha, aqui fica essa aqui a execução de obrigação de pagar, aqui, lá fica a execução de obrigação de fazer. Eu nunca vi nenhum juiz fazer isso, mas, digamos, em tese é possível. Acumulação indevida é essa, incompatibilidade de procedimentos. Acumulação própria é aquela acumulação de obrigações. Por exemplo, eu posso acumular a execução de duas notas promissórias contra o mesmo devedor num único processo. Eu estou acumulando pedidos, isso é perfeitamente possível. Essa é a acumulação própria. A acumulação imprópria, também muito comum de acontecer, é a acumulação de títulos. Então, por exemplo, você tem um contrato assinado por duas testemunhas, isso é título executivo extrajudicial, e neste contrato há menção a notas promissórias. Ao invés de mover uma execução das notas promissórias e outra do contrato assinado por duas testemunhas, o exequente cumula de maneira imprópria as execuções. Por que imprópria? Porque não se trata de acumulação de obrigações distintas. É uma acumulação de títulos. E isso também é possível no nosso ordenamento. Outra hipótese aqui no 917, aqui no inciso 4, direito de retenção por benfeitorias. Atenção aqui, né? Vejam. Na impugnação ao cumprimento de sentença, não é possível se alegar a retenção de benfeitorias por benfeitorias, porque isso deve ser aduzido na fase de conhecimento. Já na execução de título extrajudicial, eu estou imaginando, então, que tem um contrato com uma obrigação de entrega de coisa com direito de retenção de benfeitorias. Ou, digamos assim, sem uma cláusula com uma renúncia às benfeitorias feitas. Isso é muito comum, tem contrato, a renúncia de benfeitorias. Se não houver essa retenção, essa cláusula que exclui a retenção, presume-se que poderá haver a retenção, a não ser que as benfeitorias sejam voluptuárias, não é? Então, nesse caso, não é possível a retenção. Mas, normalmente, os contratos aqui têm essa cláusula em que o executado, o devedor, abre mão de reter o bem pelas benfeitorias e essas serão incorporadas ao bem imóvel. Vejam, aqui, direito de retenção por benfeitorias, não é? Veja, isso daqui digamos, é até um requisito de admissibilidade para o processamento da execução. Eu diria que o direito de retenção por benfeitoria se enquadra mais num requisito de procedibilidade da própria execução. E o inciso 5 fala de incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução. Vejam que, como não há defesa na execução, essa incompetência relativa absoluta será aduzida em sede de embargos. Aí vocês perguntariam, mas professor, eu não posso alegar a incompetência absoluta ou relativa diretamente na execução? Pode. Por quê? Porque essa matéria se refere ao processo de execução. Então, esse seria o exemplo de embargos à execução ligados ao processo de execução. Então, vejo que fica muito clara essa divisão que eu propus a vocês. Vamos lá, vamos avançar um pouquinho e falar sobre o título executivo judicial, que eu já avancei um pouco, como o devedor de um título executivo judicial pode deduzir sua defesa em juízo. Bem, aqui nós estamos a falar de cumprimento de sentença, que pressupõe uma fase de conhecimento anterior, da qual se produziu o título judicial,
E aí, evidentemente, há um espaço mais limitado para a defesa do devedor. Quer dizer, são matérias muito mais relacionadas com fatos supervenientes à formação do título, né? Excepcionalmente, há a possibilidade de se aduzir uma defesa anterior, por exemplo, quando houver nulidade ou inexistência de citação na fase de conhecimento anterior. Essa é uma hipótese clara prevista no artigo 525, inciso 1. Mas temos que fazer a leitura aí das matérias que podem ser aduzidas de acordo com o artigo 925. Na verdade, é o parágrafo 1º, inciso 1. Como eu disse, falta ou nulidade de citação se na fase de conhecimento o processo correu à revelia. Esse é um caso típico de querela nullitatis insanabilis, um vício que a doutrina defende que é um vício ultra-rescisório, ou seja, extrapola os limites até da ação rescisória. E a doutrina também sustenta que isso pode ser até objeto de uma ação autônoma, imprescritível, porque aí se está a falar do devido processo legal, do exercício do contraditório. Então, é um vício gravíssimo que pode ser aduzido a qualquer tempo no processo, por qualquer meio, inclusive por ação autônoma. Há um acordo no ministro Moreira Alves, da década de 80, eu até menciono esse acordo quando trato dos embargos à execução fundada em título judicial por falta ou nulidade de citação, que é plenamente válido. O ministro Moreira Alves, que foi professor da Faculdade de Direito Romano. O inciso 2 fala de legitimidade de parte, aqui eu estou falando de outra falta de uma das condições da ação executiva. Inexigibilidade, inciso 3, ou inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, já mencionei ao tratado dos embargos à execução. Penhora incorreta ou avaliação errônea, né? Então, penhora incorreta seria, eu poderia dizer, excesso de penhora, poderia dizer penhora que incidiu sobre bem diverso do que as partes haviam convencionado, não é? Se bem que há julgados aí forte no sentido de que a execução se faz no interesse do exequente e, portanto, o exequente tem a possibilidade plena de escolher o bem sobre o qual recairá a constrição, né? Então, seria essa expressão penhora incorreta extremamente ampla. A avaliação errônea também tem uma abertura imensa, né? Qualquer vício existente na avaliação. Novamente, aqui nós estamos falando de vícios ou de invalidades que constam de atos que se desenvolvem na execução, penhora ou avaliação errônea, que acontece tanto na execução de título extrajudicial como na execução fundada em título judicial. Excesso de execução, acumulação indevida de execuções, do inciso 5, já me referi a elas, ao falar de excesso de execução, execução sem título, e ao falar da acumulação indevida de execuções e da diferenciação entre acumulação indevida, acumulação própria e acumulação imprópria. Inciso 6 fala de incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução. Novamente, aqui pode-se aduzir impugnação, um vício relativo à competência do juízo. Estamos falando aqui de uma questão puramente processual. E, finalmente, o inciso 7, se eu fosse analisar assim, com cuidado mesmo, o inciso 7 é o único que fala efetivamente do mérito da execução. E que isso vale também para os embargos à execução de título extrajudicial. Ou seja, a alegação de qualquer causa modificativa ou extintiva, eu diria, qualquer causa modificativa, impeditiva ou extintiva da obrigação. Aí vem a segunda parte desse dispositivo. A segunda parte mostra que o rol é exemplificativo. Como? Veja-se como por exemplo, né, pagamento, causa extintiva, novação, causa modificativa, compensação, causa extintiva, transação ou prescrição, causa extintiva, desde que supervenientes à sentença. Então, veja que essas situações aqui podem ocorrer desde que supervenientes à sentença ou que ao tempo da sentença não foram consideradas. Então, aquela ideia de fato novo para o processo.
E isso vale tanto para a impugnação, ressalto bem isso, quanto nos embargos à execução. Pergunta bem interessante, não é? Por quais parâmetros pode ser arguído eventual vício de inconstitucionalidade do título executivo judicial? Então, há um dispositivo no artigo 917, que é o artigo 917, parágrafo 1º, inciso 3. Há um dispositivo praticamente idêntico na impugnação ao cumprimento de sentença. E há também um dispositivo semelhante na execução contra a Fazenda Pública, artigo 535. Para quem desejar analisar com mais, digamos, profundidade a execução contra a Fazenda Pública, eu recomendo que assistam a aula que eu dividi com o meu também orientando João Monteiro, cujo trabalho de mestrado foi exatamente, por mim orientado, foi exatamente execução contra a Fazenda Pública. Não é? Então, inclusive publicou esse trabalho, e esse trabalho foi publicado agora, esse ano, pela editora espanhola Tirante. Então, vejam que aqui, nos embargos à execução, também pode-se arguir inconstitucionalidade. Então, na impugnação ao cumprimento de sentença, pode-se argumentar que uma obrigação é inexigível, artigo 917, parágrafo 1º, inciso 3, sob o fundamento de que a decisão exequenda transitou em julgado depois de ter o Supremo Tribunal Federal, em controle difuso ou concentrado de constitucionalidade, considerada inconstitucional uma norma que dê sustentação àquele título judicial. Então, nós estamos falando aqui da execução de título judicial, mas poderíamos imaginar também uma lei que respaldasse um título executivo extrajudicial, e essa lei supervenientemente tenha sido reconhecida principal e ter como inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, e isso vai atingir o cerne da execução de título judicial. Né? Então, essa é uma ideia importante. Na verdade, esse dispositivo é antigo, foi objeto de uma alteração legislativa, se não me engano, já há algum tempo aí, antes de 2001, parece-me que talvez, salvo engano, 98, 99, que introduziu esse dispositivo. Foi, na verdade, uma sugestão do então ministro, do então e ainda ministro Gilmar Mendes, não é, que sugeriu a introdução disso com base numa norma prevista no regimento interno da Corte Suprema Alemã. Na ocasião, eu até indaguei se, porque eu estava sustentando que isso seria possível também no controle difuso e não só no concentrado, e na ocasião ele disse que não. Mas depois veio uma norma confirmar aquela posição e a jurisprudência do Supremo também confirmando, até porque hoje uma decisão do Supremo em recurso extraordinário tem um efeito, digamos, muito que extrapola os limites da parte, não é? Na medida em que, se reconhecendo a existência de uma repercussão geral, isso por si só já é suficiente para que haja aqui um interesse, digamos assim, ultra partes, não é? Então, esse dispositivo veio a ser preservado nas alterações do CPC de 2005, 2006, e também agora no Código de 2015 também está presente esse dispositivo. É muito comum, não é, Lucas, isso ser usado em prol da Fazenda Pública, não é mesmo? Não sei se você tem essa experiência aí, não é? O que você acha? Você já viu algum caso? Sim. Então, eu imagino que não, pelo menos não deveria ser em prol da Fazenda Pública necessariamente, né? Mas realmente a sucessão de normas que eventualmente violem, normas infraconstitucionais, que eventualmente violem o entendimento do Supremo,
seja a favor, seja contra a fazenda pública, ela vai repercutir em títulos inexigíveis ou inexequíveis por inconstitucionalidade. E a fazenda pública tem que estar sempre atenta para não ser executada por um título que padece de inconstitucionalidade, assim como os administrados, né, os cidadãos, né, que litigam em face da fazenda pública. Isso eu já via acontecer, né, de títulos movidos em face do cidadão serem contestados por uma inconstitucionalidade superveniente, né? Principalmente se não há modulação. Se não modulou, né, vai atingir. Inclusive, veja, a questão da rescisória com base em precedente, né, Lucas? Que tem mais ou menos a ver com isso aqui, né? Verdade. Que é aquela ideia da força expansiva da jurisprudência, na feliz expressão do saudoso ministro Teori Zavascki, que é aquilo que está acontecendo hoje por força do novo CPC. Não é? Então, se evidentemente foi reconhecida a inconstitucionalidade, incidenter tantum ou principaliter, isso vai ter repercussões aí nos outros processos. Não é? Então, esse é um dado muito importante aqui, né? Eu só corrigiria aqui uma coisa, que aqui está falando do 917, parágrafo 1º, inciso 3, não é? Acho que não é, né, Lucas? É outro dispositivo aqui, não é? Vamos depois dar uma olhadinha. Eu acho que tem impressão que é o 525, na verdade, que quisemos nos referir, não é? Mas, em tese, nós podemos ter essa inconstitucionalidade prevista também no título extrajudicial. Então, na verdade, esse pequeno slide aqui deve ser lido a partir, né, do que está no 525. Acho que é o 525, inciso 3, e aí parágrafo 2º. E aí ele faz referência ao parágrafo 1º, justamente quando se fala em inexigível obrigação. E aí estamos falando aqui do parágrafo 1º, inciso 3, não é isso? Porque não é, acho que só uma retificação aqui, não é 917, mas é 525, não é? E também aqui, lembrando que eu já também fiz referência ao 535, não é? Que aqui, vejam, fala de impugnação à execução, não é? Então, esse dispositivo, na verdade, ele altera a lei da execução contra a fazenda pública, a lei 6.830. Fala de impugnação porque é título judicial, mas ao falar no inciso 3, de inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, também está trazendo essa ideia no parágrafo 5º da inconstitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Então, vale a pena aqui fazer essa observação aqui a respeito da questão da inconstitucionalidade, não é? Então, vejo que aqui, inclusive, pode ser objeto de ação autônoma, inclusive pode ser objeto de ação rescisória, não é? E aí, a questão é saber, puxa vida, qual é o prazo inicial para rescisória, não é? Lembrando que aqui também há quem entenda que isso pode ser até aduzido na própria execução, não é? A qualquer tempo. Caminhando um pouco para frente, não é? Os embargos à execução necessariamente suspendem a execução? Não. Aqui, a partir da alteração propiciada pela Lei 11.386 de 2006 e também pelo CPC de 2015, a suspensão dos embargos à execução deixou de ser op legis, por obra da lei, e passa a ser op iudices. Então, passa a ser objeto da decisão do juiz. Então, há requisitos para o juiz conceder essa suspensão. Primeiro, tem que ter a garantia da execução, ou seja, pela constrição, pelo oferecimento de um determinado bem à penhora, não é? E esse é o primeiro requisito. O segundo requisito é estarem preenchidos aqueles pressupostos da tutela de urgência.
quais sejam elementos que evidenciem probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, né? Que é aquela referência ao artigo 300 do CPC. Ou ainda se houver aqueles pressupostos para tutela provisória de evidência. Normalmente, os juízes são um pouco reticentes a atribuir efeito suspensivo aos embargos. Alguns até suspendem, mas são reticentes. Na arbitragem é mais difícil ainda, porque às vezes a arbitragem tem por objeto fazer às vezes daquilo que poderia ser aduzido nos embargos à execução. Como há cláusula compromissória, essa matéria de defesa será aduzida na arbitragem. Os árbitros são muito reticentes em relação à suspensão da execução. Eu tenho tido certa dificuldade. Os árbitros não querem interferir no processo judicial. Outra questão importante aqui. A impugnação ao cumprimento de sentença necessariamente suspende a fase de cumprimento? Mesma ideia. Não. O juiz poderá, no entanto, suspender o curso da execução, contanto que ela esteja integralmente garantida e, além disso, mesma coisa. O juiz deve entender que os fundamentos da impugnação sejam relevantes e, cumulativamente, vislumbrar que o prosseguimento da execução pode causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação, a teor do disposto no artigo 525, parágrafo 6º. Então, a ideia é que tenhamos esses requisitos aí para que o juiz possa conceder o efeito suspensivo. Na sistemática anterior, havia uma situação muito injusta, porque o simples recebimento pelo juiz dos embargos à execução, lembrando que não havia impugnação, e aí eu estou falando de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial, o simples recebimento, veja que absurdo, suspendia a execução. Então, era uma suspensão por obra da lei. E o legislador alterou isso para aquilo que eu já vinha sustentando há muito, que a suspensividade deveria ser op iudice, tal como ocorre em relação à oposição no sistema italiano. Vamos falar um pouco aqui da execução forçada do laudo arbitral. Esse é outro tema que eu já mencionei um pouco, mas que vale a pena nós nos aprofundarmos. Quais matérias de defesa se pode opor à execução forçada de laudo arbitral? Então, veja, o que eu estou a falar aqui, enfim, de uma sentença arbitral, de um laudo arbitral que está sendo objeto de uma execução. Então, tem uma obrigação nele constante. Estou a falar, portanto, de um título executivo judicial, porque a lei assim o elege. Se a obrigação consubstanciada no laudo, na sentença arbitral, não for espontaneamente cumprida, poderá ser ajuizada a execução de título judicial. Então, tem um prazo ali para cumprimento espontâneo. Se não cumprida, será ajuizada a execução de título judicial, que obedecerá à disciplina do cumprimento de sentença, porque, obviamente, eu estou a falar de uma execução de título judicial. E as matérias que podem ser arguidas estão relacionadas tanto no parágrafo 1º do artigo 525, como com base no artigo 33, parágrafo 3º, que faz referência ao parágrafo 1º do artigo 525. Então, a lei de arbitragem, a lei números 9.307/96, no artigo 33, parágrafo 3º, faz referência àquelas defesas que podem ser alegadas em impugnação ao cumprimento de sentença. Estamos aqui diante de um processo, digamos, um processo arbitral que redundou numa sentença, título executivo judicial. Só que aqui a execução, como os árbitros não têm o poder de impor imperativamente as suas decisões, isso tem que ser feito pelo juízo estatal, essa fase de execução deve ser feita perante o juízo estatal, com a necessidade, neste caso, da citação do executado. Aqui precisa da citação, porque não houve fase de conhecimento anterior, fase essa estabelecida perante o juízo estatal. Bom, controvérsia em relação ao prazo disponível para essa impugnação ao cumprimento do laudo arbitral.
Bom, aqui duas teorias. A segunda teoria ampliativa, encabeçada pelo meu colega de departamento, professor Carlos Alberto Carmona, essa impugnação estaria sujeita ao prazo estabelecido no parágrafo 1º do artigo 33 da Lei de Arbitragem, que é de 90 dias para a decretação de nulidade a partir da intimação do laudo arbitral. Então, aqui seria, na verdade, aqui a ideia de que a sentença arbitral só pode ser questionada pela via da ação anulatória. Já pela teoria restritiva, né, e aqui eu poderia citar um estudo do jovem Felipe Vladek, entende-se que há um descolamento entre esses dispositivos, de modo que o prazo de 15 dias para a oposição de impugnação seria autônomo, não se submetendo, portanto, àquele prazo de 90 dias. Veja, tem que dar início à execução e aí tem que tratar separadamente. Não é? Mas e se a matéria da impugnação for a mesma da anulatória? Não tem problema, pode ser aduzida. O que nós temos aqui são duas vias jurisdicionais autônomas. Eu diria o seguinte, é um fenômeno muito comum no direito, que são desde o direito romano, ações concorrentes. Não é? Então, pela ação anulatória, se quer ver reconhecida uma invalidade da sentença arbitral. Pela impugnação ao cumprimento também. Então, são vias autônomas para se chegar ao mesmo resultado. São, digamos assim, ações concorrentes. No meu modo de entender, a impugnação não é um meio de defesa, mas se aproxima muito mais à ação do que propriamente uma mera contestação. Eu não sei se essa é a sua ideia, Lucas, mas aqui vale a pena fazer essa referência. Não é? Não sei se você pensa da mesma forma. Eu me lembro que quando eu apresentei o estudo, como já disse, há muitos anos, não é? Havia um outro autor também respeitável, que havia escrito uma monografia sobre o tema, Haroldo Papst, que chegou a publicar alguns estudos também na revista de processo. Ele defendia a natureza de defesa. Não é? E, no final das contas, os tribunais majoritariamente reconheceram o seu atributo de ação. Então, inclusive podendo ser objeto de ação autônoma. Então, na verdade, aqui prevalece esse entendimento de que os embargos à execução e, no meu modo de ver, impugnação, mais se aproximam de uma ação na qual se veicula para impugnação aquelas matérias do artigo 525, parágrafo 1º, nos embargos de execução, qualquer matéria que seria lícito aduzir em relação ao processo de conhecimento. Um tema que é muito comum, não é falar da existência de prejudicialidade. Não é? Tem até livros sobre o tema aqui, sobre prejudicialidade na execução, salvo engano, de uma colega estimada, Gisele Góes, do Pará, escreveu sobre ações impugnativas na execução. Eu recomendo o livro, na vigência do CPC anterior. A Gisele, que é brilhante, defendeu a existência de prejudicialidade. Eu sinceramente, não sei se há a prejudicialidade, porque a execução não é voltada para um julgamento de mérito, não seria propriamente uma questão prejudicial no sentido de ter que ser decidida como antecedente necessariamente lógico para a decisão na execução, porque existe sim sentença na execução, mas a sentença aqui não delibera normalmente sobre o mérito. Então, não sei se seria aí haver aí prejudicialidade. Mas outra questão é o deslocamento da competência. Julgar ação autônoma, não é? Ou reunião dos processos. Não é? Nós temos regras de competência absoluta a serem observadas e não sei se é possível essa reunião de processos. Hoje se diz se a reunião de processos não precisa ser a reunião física, não é? Pode haver a suspensão dos processos para deliberação nisso, mas isso acontece muito em ações coletivas. Não é? E aqui, voltando um pouquinho antes, não é? Acho que vale a pena a gente digamos, nos aprofundar sobre esse
tema, ou, como dizem, a estressar esse tema, se pode alegar matérias de mérito na própria execução. Não é? Então, existem alguns julgados, alguns posicionamentos doutrinários no sentido de que pode ser aduzida matéria de mérito na própria execução, desde que esteja demonstrada em prova pré-constituída. Então, esse é um detalhe aqui. Não é? E aí nós teremos um julgamento de mérito da execução, que não é o desejo do legislador. Segundo definição tradicional da doutrina, a execução caminha para um desfecho unívoco, segundo Buzaide, ou único, segundo Dinamarco. Ou seja, a satisfação, não se tem um julgamento de mérito. Haverá julgamento de mérito, eventualmente, se forem opostos embargos à execução na execução de título extrajudicial ou impugnação ao cumprimento de sentença na execução de título judicial. Mas é certo que, digamos, existe essa possibilidade de se sustentar o julgamento de mérito na própria execução. Se eu admito, por exemplo, a alegação de prescrição, matéria de ordem pública, diretamente na execução, a execução será extinta por meio de uma sentença de mérito. Uma hipótese lá do artigo 924, como nós falamos. Então, eu vejo, tem determinadas situações que podem dar ensejo à apresentação de defesa na própria execução. E, por assim dizer, isso poderá dar ensejo à extinção da execução. Por exemplo, pagamento, mostrou lá o recibo. Como não se considerar isso? Não é? Como se desprezar essa prova pré-constituída, veemente, da extinção da obrigação, só porque não se embargou? Então, é preciso aqui levar em conta esse aspecto de se poder também alegar matérias de mérito na própria execução, em que pese a execução ser pré-ordenada para satisfação para esse desfecho único, razão pela qual, no seu conhecidíssimo livro da cognição no processo civil, professor Kazuo Watanabe defender que a cognição na execução é rarefeita, eventual, episódica, vamos dizer assim. Né? Eu diria que seria episódica, porque se refere a determinados atos que são separados, mas concatenados no módulo executivo. Então, penhora, tem penhorabilidade ou não? Avaliação, errônea ou não? Então, leilão, foi feito ou não? Então, tem algumas situações aqui muito bem claras. E ainda falando sobre defesas de execução, não é, Lucas? Eu acho que vale a pena lembrar aqui para os nossos estimados ouvintes que existem os chamados embargos de segunda fase, que são os embargos à arrematação e adjudicação. Eu diria o seguinte, aqueles atos supervenientes, vamos dizer, a oposição de embargos ou a apresentação de impugnação poderão ser aduzidos em sede de embargos à segunda fase ou impugnação à segunda fase. São os famosos embargos à adjudicação, embargos à arrematação. Então, podem ser aduzidos aí, até excesso de execução, excesso de penhora, por exemplo, pode ser aduzido, uma causa de impenhorabilidade pode ser aduzida, prescrição também, não é? Se operou porventura, não é? Então, isso pode ser objeto de alegação em sede de embargos de segunda fase ou impugnação de segunda fase. Então, esse é um detalhe importante, mas no que concerne aos atos de expropriação, tanto ao cumprimento de sentença quanto à execução de título extrajudicial, tem as mesmas regras, não é? A diferença aqui que eu gostaria de pontuar é que existem formas de expropriação e agora se extinguiu a palavra praça. Né? Praça era aquela expropriação do bem imóvel, leilão só para bens móveis. Pelo CPC de 2015, leilão designa tanto a expropriação feita sobre bens móveis ou bens imóveis, mas a expropriação feita pelo Estado. Existem outras formas de satisfação do exequente, como alienação por iniciativa do particular, que seria, digamos, colocar um corretor para vender. Não é? Hoje existem sites eletrônicos que
facilitam a venda de bens constritos, não é? Existem outras formas de expropriação. A adjudicação não deixa de ser uma forma também de satisfação da execução, não é? Então, existem algumas formas aqui de satisfação na execução e que podem dar ensejo à extinção da execução. Então, são regras procedimentais previstas no CPC, a constituição de usufruto, por exemplo, de bem ou de empresa. Então, se faz a penhora do usufruto de um bem imóvel ou dos rendimentos de uma empresa para pagar um determinado débito, não é? Então, isso também é uma forma de satisfação. Tudo isso está previsto no CPC de 2015. No passado, havia só a praça ou leilão feito pelo Estado, não é? E isso é um problema, porque não tínhamos esses meios eletrônicos, hoje difundidos, e as praças eram feitas num canto do fórum, no átrio, mas não era bem no átrio, era num canto ali, o leiloeiro mencionava os bens a serem expropriados e tinha uma máfia ali, não é? Com sempre as mesmas pessoas agindo. Hoje existem meios mais, digamos, democráticos. A internet veio para trazer essa possibilidade de uma maior competição no certame de expropriação, né? Basicamente, né, Lucas, essas são as observações mais importantes. Eu não sei se você gostaria de fazer alguma observação no campo da execução fiscal, execução contra a fazenda pública, mas essas são as observações mais importantes a respeito de suspensão e defesas do executado. Lembrando sempre aquela ideia de que suspensão é crise no processo, né? Suspender o processo não serve para ser suspenso, serve para caminhar, né? Então, a suspensão não deixa de ser uma crise no processo, na feliz expressão do processualista italiano Carlo Furni. Então, essas são as minhas observações. Com a palavra, o Lucas aqui para suas considerações finais. Então, professor, sobre o cumprimento de sentença, né, que materializou aquela teoria sincrética do processo, segundo a qual a fase de conhecimento seria seguida de uma fase de execução. Me parece, professor, que antes todas as defesas eram veiculadas por embargos, né? Autuadas em apenso ao processo principal ou ao processo de execução, ao processo de conhecimento, melhor dizendo, ou ao processo de execução se fosse uma execução de título extrajudicial. De modo que o que eu queria dizer hoje, a impugnação ao cumprimento de sentença, ela traduz essa possibilidade de se analisar o próprio mérito num processo de execução, né? Porque a impugnação ela é autuada nos próprios autos, não se inaugura um processo por via incidental para discutir para ampliar aquela cognição que era rarefeita e torná-la exauriente em um tema de mérito, né? Me parece que está caminhando para esse tipo de concentração dos atos, né, no mesmo processo. Havia esse sentido quando o processo era físico, não é, Lucas? Hoje não tem muito sentido aí, né? Mas eu particularmente acho que deveria ser, digamos, autuado eletronicamente em separado, para não causar tumulto na execução, né? Porque daí vem embargo de terceiro, vem outras coisas, e essas questões devem ser separadas, não é? Outro dia eu tive um problema eletrônico, que houve autuação errada, não é? E determinados atos foram juntados no processo de maneira irregular. Isso dá uma série de problemas, inclusive para futura interposição de recurso especial, extraordinário. Então, eu acho que, em termos de organização, deveria ser realmente um apenso eletrônico, não é? Para uma maior organização, não é? Então, você tem a fase de conhecimento, a fase de liquidação, a fase de cumprimento.
defesa, impugnação separada, não é? Porque às vezes podem ocorrer várias manifestações de defesas na execução. Isso a gente vê que a reforma não conseguiu sanar, que é a verdadeira enxurrada de agravos de instrumento na fase de execução. E como não há muita gente que estuda a execução, isso acaba gerando certos problemas, certos inconvenientes, não é? Então fica aquela enxurrada de apensos na execução, e aí precisa ter uma visão, o julgador precisa ter uma visão coordenada de tudo aquilo que foi decidido. Então, eu sugiro sempre fazer esses apensos eletrônicos, não é? De maneira organizada. E às vezes são milhares de páginas, né, professor? Às vezes são milhares de páginas. Eu tenho um caso em que o litigante é até, em certa medida, serial, né? Então, ele é uma técnica do sujeito. Quando ele quer atrasar o processo, o que ele faz? Ele junta milhares de documentos para gerar essa situação de confusão, né? Então, isso é extremamente comum para aquele litigante que não quer ver um determinado processo correr. Infelizmente, é uma prática ruim, que acontece muito no Brasil, não é? Precisávamos, digamos, ter medidas mais concretas em relação ao litigante de má-fé, e a gente vê que isso não acontece no Brasil, né? Então, há uma profusão, o sujeito é condenado inúmeras vezes por litigância de má-fé e nada acontece, né? É isso, Lucas. Então, terminamos aqui. Quero agradecer aos nossos ouvintes aí por ouvirem a exposição. Claro que aqui sempre fica aquele recado de bons estudos a todos e até o nosso próximo encontro. Muito obrigado, professor.